E aqui estamos nós, bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Boa hora, um ótimo ano para vocês. Lembrando, 2024 é um ano do nosso mundo de expiação e provas, é aquele que vai nos oferecer, nos trazer provas. Não expiação, mas provas. E aí que o plano espiritual conta com você, para que nós, nesse mundo de provas, enfrentemos com foco, com fé, com determinação e com a turminha do bem que não nos abandona nunca. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição. Deste horário que você esteja assistindo nessa sexta-feira, lembrando que às quartas fazemos em formas de live, sempre uma turminha também para trazer conteúdo, para trazer um ótimo passe coletivo, uma ativação dos nossos centros de força, os nossos chakras, e deixa ali a sua garrafinha d'água, a sua jarrinha, tal, para que ela seja fluidificada, energizada, trazendo um bálsamo para você também, tá ok? A lição de hoje é a de número 98 do livro Caminho, Verdade e Vida e tem como título uma palavrinha: capas. É talvez a lição da publicação mais curtinha que eu vi da dupla dinâmica, e ela é ilustrada por um trecho de Marcos 10, versículo 50, que diz assim: e ele, lançando sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse personagem que eu falo para vocês hoje é o nosso ceguinho de Jericó. Bartimeu, seu nome, filho de Timeu, eu já falei sobre ele aqui no canal do Sercom. Aliás, se a nossa querida Bi puder colocar, de repente, um link aqui embaixo, ou o card aqui dos lados, enfim, fique à vontade. Mas naquele momento, o foco principal da lição era sobre ver, querer ver, abrir os seus olhos para uma realidade. E nessa nós vamos nos ater muito para o título da lição que nós temos a passar para vocês. Capas tem a ver com você deixar de lado algumas coisas que talvez você esteja vestindo, travestindo ou se escondendo embaixo e que te deixa longe da real verdade do Mestre. E eu ali pensando com os meus borbotões, entendendo algumas metáforas, algumas coisas assim, fui buscar outros estudos e percebendo essa história, eu tendo a entender que Bartimeu, dentre as grandes metáforas que o Mestre deixou, simboliza muito a nossa caminhada evolutiva. Se nós pensarmos, inicialmente, durante toda essa história, a situação dele ali sentado, prostrado, à beira do caminho, cego, se assemelha muito ao nosso comportamento indiferente àquelas leis da vida, dos chamamentos do nosso Mestre, de realmente as coisas que são crísticas de verdade. Seguindo um pouquinho mais, bom, o ceguinho de Jericó era um mendigo. A mendicância pode simbolizar o comodismo, né? Você não ter aparentemente o que fazer e você passa a mendicar ali, esticando uma mão ou colocando algo para que os outros tenham pena de você e busquem ali no assistencialismo alguma ajuda. Então, nessa metáfora, pode simbolizar realmente um certo comodismo diante das dificuldades próprios desse nosso planetinha de expiação e provas, atrasadíssimo e por aí vai. Mas, vendo Cristo passar e tendo ouvido as suas palavras, nós saímos da nossa inércia e dessa indiferença nós clamamos por esse Cristo que tende a nos ajudar.
Então, esse gesto vai simbolizar a nossa iniciativa. Nós vamos sair, nós esqueçamos da nossa capa e acionamos a nossa vontade para buscar a consciência de nós mesmos, atuando, agindo, deixando de mão o que essa capa que realmente nos importa e movimentando essa nossa potencialidade de ação. Lembre-se, Jesus mesmo disse para todos nós: vós sois deuses. E nós, até hoje, durante muito tempo, nós vamos continuar não acreditando. E o Bartimeu, ele fala, né? Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, poxa, mestre, e rabi, e não sei o quê. Então, nesse primeiro passo que ele dá, que ele se levanta, ele se reconhece um enfermo, ele se reconhece alguém que precisa de ajuda. Até aí, a metáfora está batendo. E pela história contada, veja-se que Bartimeu ainda espera que o mestre, que o Cristo o ajude e resolva todo ali o seu problema, né? E a gente percebe isso pelo grito: Rabi, tende misericórdia de mim e tal. E nesse meio, como eu falei inclusive naquela lição, e repito, todos ali em volta, sabe, pediam para que ele ficasse quieto, para que ele se calasse, todo mundo repreendendo, dizendo assim: querido, ele não vai te ajudar, não adianta, olha quem você é, porque ele não vai te ajudar. E aqui a gente vê um símbolo tão claro, mas tão claro dessas nossas próprias dificuldades, dessa voz interna e principalmente dessas vozes externas, né? Para dizer assim, constantemente no nosso dia a dia: querido, querida, desiste. Não adianta você clamar o seu mestre, o seu avatar, a sua fonte inspiradora, que não vai dar certo. É um grande teste para nossa vontade, para a gente perseverar, para a gente seguir em frente. É um grande teste para ver se a gente passa, para ver se a gente continua, para ver se os passos continuam a ser dados. Os nossos desejos, nossas inclinações para baixo, quando a gente está ruinzinho de cabeça baixa, quando pensamentos de infelicidade, aquela coisinha, ó Deus, ó vida, fica passando por aí, muitas vezes nos tiram nesse bom caminho de ter ouvido o chamado. E piora quando esses terceiros, né, a grande massa burra que fala tanta coisa ruim hoje em dia para nos atrapalhar, é o que piora. Só que nessa história, o nosso querido Bartimeu, apesar da voz interna e dessas vozes externas, ele clamava cada vez mais. É aí que vale a nossa determinação. É aí que vale apostar na nossa fé. É aí que vale. E foi aí que o mestre pede para que tragam ele à sua presença. E Cristo ele não age diretamente, ele faz uso de ferramentas, de intermediários para chegar no ceguinho, para chegar em nós, para chegar no Bartimeu. Esses podemos ser todos nós, os que temos as vozes boas para passar para os outros. Para lugares como, por exemplo, este, onde nós estamos nesse momento, para trazer coisas boas, para trazer boas informações, para trazer aquele empurrãozinho, aquele tratamento, aquele bálsamo, para, sobretudo, a gente exemplificar a boa nova, a boa palavra e os bons atos. Foram aqueles, os verdadeiros voluntários de Jesus e
de toda aquela sua mensagem que ele exemplificava na história e que ficou até hoje. Nós somos esses voluntários. E ali encontramos alguém que precisava de ajuda e, se amorosamente fazemos essas coisas, nós pegamos um amigo, um colega, um desamparado, um necessitado, um ceguinho de Jericó, onde quer que ele se encontre, como foram os samaritanos que foram ali buscar, os discípulos de Cristo tal, vamos aí, eu te ajudo. A gente vai de algum jeito trazer. E foi aí que o mestre convidou Bartimeu e falou: levanta-te. E volto mais uma vez ao título da lição. Notando bem que o mestre queria que o Bartimeu agisse, ele falou: vai, levanta-te. Que ele movimentasse essas suas energias, que ele não recebesse simplesmente o assistencialismo, mas que ele se levantasse. E Jesus dá a indicação perfeita, mas perfeita, de ajuda para os outros. Que não é só dar o peixe, mas sim realmente ensinar a pescar. Não pode ver isso. A gente não pode simplesmente, tá bom, vai. A gente precisa buscar um movimento. E aí, nisso, a gente valoriza o ajudado. Então, Bartimeu aí levanta, joga a sua capa, dizendo assim, o texto, a simbolizar justamente essa ruptura com essa antiga condição, com os nossos vícios, com a nossa mania de ficar encostado e dizer que ok, uma hora eu resolvo, ou estarei aqui à distância torcendo para que dê tudo certo. E ele assume uma nova postura diante da vida dele. De pé, usando suas poucas e últimas energias, assim, ele vai e segue até o mestre. E aí que Jesus diz: querido, o que você quer que eu faça? E aí, em frente de Jesus, sem a sua capa, ele diz: que eu vejo. Então ele foi lá, sem implorar aquela misericórdia, mas formulando algo objetivo, porque ele se levantou, foi ali à frente ao mestre, largou a sua capa, confiante, e pediu para que ele visse. E a cura veio. A cura veio. Mas com Bartimeu como agente da sua própria cura, porque todas aquelas capas, aquela capa neste caso, foi tirada e ele foi de encontro. E aí que o mestre querido fala: ok, vá, a tua fé te salvou. E foi-se um ex-ceguinho de Jericó, um Bartimeu que ali já enxergava. O que se tem a dizer aí, até justamente para finalizar a lição de hoje, é que muitas pessoas fazem se valer de não só uma capa pesada, uma capa viciada, mas também uma capa bela, bonita, disfarçando um interior que está abaixo dela, que não é nada condizente, de um belo tecido, de um acabamento perfeito, e que esconde, infelizmente, um interior que está cada vez mais distante do que o grande catalisador da visão de Bartimeu, o colocou. Lembremos que todo esse paralelo que foi feito, eu repito, nós somos Bartimeus, encostados, sem ver de verdade o que é a nossa evolução, e que de repente, quando alguém de muita luz aparece e nos dá uma chance de tentar entender melhor isso, nós clamamos, nós contamos com a ajuda de alguns, mas principalmente é a nossa ação que vai fazer chegar mais perto dessa realidade. Então, que nós sejamos como Bartimeu, o ceguinho, ex-ceguinho de Jericó. Vamos nos dispor
de nossas capas que não trazem nada de legal para nós e vamos de encontro à nossa evolução, que aí está de braços abertos. Para vocês eu deixo um grande beijo e até uma próxima, logo logo, se Deus quiser.